Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez juntos aqui para a gente bater um papo e compartilhar um pouco de conhecimento, de informação. E há alguns dias eu venho sendo permeado de perguntas sobre coisas do Egito e as viagens e coisas assim. E aí já aproveito aqui para reforçar um projeto e avisar vocês, assim vocês me cobram também, né? Às vezes a gente funciona muito na base da cobrança, enfim, eu não sou diferente. E que a gente tem um projeto de fazer um documentário, em especial da viagem que eu fiz para o Egito, a última viagem, onde eu estive lá peregrinando por 21 dias, numa viagem muito especial, muito específica, muito, diria, iniciática, onde eu tive a oportunidade de exercitar as questões energéticas e as conexões de uma forma bastante especial e bastante bonita. E aí eu me comprometi comigo mesmo, a princípio, em transformar isso num documentário. E falar a cada capítulo desse documentário sobre o local e tudo que permeia aquele local e as suas particularidades. Enfim. E aí, com essas perguntas e todo mundo me questionando sobre isso, quem sabia do projeto, um dos locais me chamou muito a atenção e eu decidi fazer um spoiler dessa informação, porque eu acho que ela é importante e por algum motivo ela precisa ser colocada agora para todo mundo saber e talvez ir pesquisar e entender um pouco melhor isso. Eu estou falando especificamente da cidade de Alexandria e especificamente, mais no detalhe, da Biblioteca de Alexandria. E antes de falar da Biblioteca de Alexandria, eu gostaria de falar para vocês historicamente a humanidade ela se permeia de fatos e tentativas de democratização, de homogeneização e difusão da sabedoria universal de uma forma ampla e restrita e acessível a todos os seres. A história da humanidade, mesmo na história mais longínqua, mesmo nas histórias que não são comprovadas cientificamente, aí eu posso citar civilizações antigas. Estou falando de Túlio, estou falando de Hiperbórea, estou falando de Lemúria, estou falando de Atlântida e, na sequência, a egípcia, que hoje ela é uma realidade palpável, pegável e vivível, assim, na 3D aqui, você pode ir lá e comprovar o que eu estou dizendo agora. Infelizmente, as outras anteriores não mais. Mas o fato é que por uma forma ou outra as informações são repetidamente mostradas e nos trazem dados de que todas as civilizações grandiosas que permearam o planeta sempre tentaram, de alguma forma, concentrar o conhecimento recebido do universo, trazer de uma forma bastante clara e aglutinada todo esse conhecimento e repassá-lo de forma extremamente aberta, democrática e ampla para toda a humanidade. Todas essas civilizações que eu citei e nas particularidades de cada seu povo sempre tentou fazer isso. Hoje, o mundo é permeado de coisas e expressões, por exemplo, como reserva de mercado, direito autoral, a propriedade intelectual de alguma coisa. Isto é meu, isto eu não repasso, isto é segredo. Hoje vivemos uma época que contradiz muito o que as grandes civilizações que permearam e pisaram sobre esse planeta pregaram, tentaram fazer e fizeram na prática. Eu escolhi Alexandria, em especial a biblioteca, para falar rapidamente para vocês um exemplo muito prático
do que pode e deve ser feito. A sociedade e a humanidade carece de conhecimento, de abertura das informações e do espalhamento, da democratização e da difusão de todo o conhecimento recebido. Você aceitar ou não esse conhecimento é um arbítrio, mas cabe à humanidade disponibilizá-lo a quem quiser. Alexandria foi o grande exemplo mais próximo da contemporaneidade que eu posso trazer para vocês de um projeto magnífico. Então, o que é Alexandria? Alexandria é uma cidade, fica no delta do Nilo, muito próximo dele, já desaguar no mar Mediterrâneo, no Baixo Egito, próximo ao Cairo. Hoje não mais funcionando, em ruínas, né? Só as ruínas, que contempla duas coisas a cidade de Alexandria. Uma lá, muito evidente ainda, que é o farol de Alexandria, que, para vocês terem uma ideia da dimensão disso, eu vou dizer para vocês, um farol convencional hoje, estima-se que ele chegue, a amplitude, a luz dele chegar a 20 km no mar adentro. Alexandria chegava a 50 km. Então, o desenvolvimento tecnológico dessa civilização é uma coisa intrigante. A Biblioteca de Alexandria foi construída com a finalidade exclusiva da preservação e da aglutinação para que fosse preservado e compilado em um lugar para que este lugar fosse o centro da sabedoria da humanidade. Então, ações, por exemplo, dos regentes da época, Alexandre, o Magno, e Cleópatra passou por essa época também, foram, por exemplo, decretar leis de que cada um que transitasse por Alexandria, passasse pelo Egito, barcos, as embarcações, os transportes a pé ou de outras formas, todo mundo que passasse por Alexandria teria a oportunidade ou seria convidado, talvez não tão democraticamente assim, a fornecer as suas literaturas, a trazer os seus livros, e eles seriam todos transcritos e copiados para a língua, na época o grego, foi a língua escolhida para ser a língua padrão da biblioteca, para que eles fossem copiados e tivesse uma cópia de tudo que se conhecesse como sabedoria humana, escrita ou falada em Alexandria. Povos como os budistas, povos como os persas na época, até os inimigos hititas, viram nisso uma oportunidade magnífica do desenvolvimento da humanidade. A oportunidade de que todo conhecimento fosse compilado, concentrado para que ele fosse repassado de forma homogênea e transparente para toda a humanidade. Então, até povos inimigos se compadeceram com essa ideia e contribuíram para que isso fosse feito. Então, Alexandria se tornou o grande centro cultural do conhecimento e da sabedoria da humanidade na época. Hoje, pelo menos não há notícias de uma obra tão grandiosa e com esse mesmo propósito e esse mesmo amplitude do que houve em Alexandria. Então, estudem um pouco, pesquisem sobre a Biblioteca de Alexandria, tem muita informação. Infelizmente, Alexandria passou por um incêndio na própria época e foi praticamente destruída e se perdeu muita coisa da humanidade. Vou dar um exemplo para vocês bem prático. A Bíblia original que todos nós, que o mundo católico usa, ela é a cópia da cópia que foi feita em Alexandria em grego. Então, muito do que se lê hoje, muito do que se tem de informação hoje, ainda é remanescente desta ação humanitária, dessa ação democrática e humana feita no Egito
através da Biblioteca de Alexandria. Se temos algumas informações hoje, muito provavelmente é porque houve essa compilação em Alexandria e ela conseguiu ser repassada para todos os povos da humanidade. Então, eu gostaria de refletir junto com vocês sobre o quanto preservarmos e segurarmos e prendermos o conhecimento dentro de nós mesmos, e aí podemos ser individualmente grandes bibliotecas de Alexandria com as portas fechadas. Então eu os convido a abrirem suas portas, suas bibliotecas individuais e particulares e internas e compartilharem seus conhecimentos. Eu não tenho dúvida nenhuma que esse é o grande caminho da humanidade, o grande caminho da evolução. Então, fica o convite, está aqui o meu passo, prometo continuar e aí, quanto mais eu puder fazer, eu farei. Muito obrigado pela sua atenção, pelo seu carinho e aguardo suas visitas nas minhas redes sociais. Profundamente grato. Até logo.